Hoje nós vamos falar sobre a raça do Mu. Se estivéssemos fora da Terra e observássemos a história da Terra e da humanidade, haveria uma dúvida. Por que a humanidade e o sistema da Terra são tão desacordeados? Os três conceitos de Deus, a alma e a humanidade formaram o princípio da humanidade no início da humanidade. Mas onde é que a alma da humanidade vem? Talvez a humanidade não seja da Terra, mas de uma alma do outro mundo. Vamos começar com a história de hoje, a alma do fundo do universo. A história que vem depois é muito curiosa. Veja com atenção. Desde o início, a humanidade adorou a lua como um céu. As criaturas e divindades do mundo consideram-se criadas pelo céu. São os únicos seres inteligentes que existem na Terra. Mas talvez a humanidade seja apenas um objeto para aliviar o céu. Talvez o céu seja apenas um escravo que o céu trouxe do céu e foi colocado no céu. Talvez a humanidade seja apenas um extraterrestre. Porque a humanidade tem um desejo muito forte para a estrela distante, querendo saber o segredo do fundo do universo. Mas se perguntarmos por que a humanidade está insistindo em olhar para o céu, é difícil que alguém diga um verdadeiro motivo. Até agora, os cientistas ainda não nos disseram qual é a relação entre a estrela distante e o nosso dia a dia. A nossa adicência a estrelas é totalmente por causa de uma inabilidade. Mas não pensem que a adicência à exploração do universo dos modernos é totalmente a consequência do progresso tecnológico. Na verdade, nos antigos tempos, em que a tecnologia era muito baixa, a fervor da exploração de estrelas dos antigos comparada com a de hoje é inescapável. Olhando os livros da história, podemos perceber que, em um tempo em que a tecnologia era tão baixa, os antigos obtiveram um sucesso incomparável. Isso requer uma força muito forte, e a evidência sobre isso é inútil. Vamos dar alguns exemplos. A civilização dos maias na América do Norte foi destruída pelos espanhóis, porque os cães que podiam ler os maias eram mortos pelos espanhóis. Então, sobre a cultura dos maias, nós ainda não sabemos nada. Mas, no espaço que as pessoas conseguem compreender, a legislação dos maias faz a impressão mais profunda. E a legislação de Maren é extremamente complicada. Há aproximadamente 3 legislações que são usadas ao mesmo tempo, que são a legislação do ano, a legislação do Sol e a legislação do Sol. Porque não sabemos qual é a verdadeira utilidade das primeiras 2 legislações, é difícil comentá-las. E a atenção da Maren para o astrofísico também se reflete na construção que se mantém. Na Maia de modernos encontrados, cada uma das construções antigas tinha algo a ver com a ciência do céu. Por exemplo, ao redor de Chichen Itzá, há 4 escadas, e cada uma tem 91 escadas. A combinação de 4 escadas, junto com a escada mais alta, são 365 escadas. Isso é exatamente o número de céus por ano. Genzita tem 52 quadrados em todos os lados, o que mostra os 52 anos do século I de Maia. As pessoas não entendem que a relação entre os conhecimentos científicos e a vida real de Maia não é muito grande. Um povo que caiu no meio da floresta e precisa de uma legislação tão precisa, o que ele quer fazer? Vamos ver o Ígite. Os antigos Ígites não deixaram muita coisa para os seguidores em termos de estratégia e espiritualidade, mas deixaram um marco que não foi destruído por milhares de anos, que é a Torre de Ongvei. A maior torre de Ongvei é a Torre de Ufo, que foi construída há mais de 2.700 anos. A altura da torre é de 146,5 metros e a espessura é de 230,12 metros. Ao lado da Torre de Ongvei, há um artigo que diz assim: construa uma escala de céu para o Falau, para que ele possa subir até o céu. A Ponte de Giza é como um título sem palavras, que lhe mostra a grandeza daquela época. Os estudantes da história geralmente gostam de olhar a Ponte de Giza de uma perspectiva científica. Em 1835, um científico de França, Pialto, visitou a Ponte de Giza e percebeu que a Ponte de Giza era uma grande pirâmide. Pode ser chamado de a mais antiga televisão do mundo. Depois, os estudantes também descobriram a grande conexão entre a esmeralda e a televisão. Por exemplo, o peso da esmeralda é 1015 vezes o peso da Terra,
e a altura da esmeralda é 100 milhões vezes a distância entre a Terra e o Sol. E a longeza da base do Golden Tower, dividida por 2 vezes a altura da torre, é igual à grandeza. A linha de Zevi, que atravessa a grande Golden Tower, divide o terreno e o mar em 2 partes. E os 2 lados da Terra se direcionam para o céu, mudando-se todos os dias. Depois de 2,5827 mil anos, se você virar o céu por uma semana, você voltará ao lugar original. E a piscina de Golden Tower, acima de tudo, é o centro de gravação do planeta. Portanto, muitas civilizações já mencionaram a estrela do céu. A estrela do céu é uma espécie de pássaro. Na China, ela é uma espécie de pássaro de 28 estrelas. A distância entre elas é de 8,6 anos de distância. Ela é a estrela mais brilhante do céu no verão. Mas o que nós vemos aqui é apenas a estrela do céu A. Na verdade, ela tem uma espécie. Ela é uma espécie de espécie B, que não se pode ver com os olhos. As 2 estrelas se juntam em 20 unidades de astrofísica. Em 1862, o cientista estadunidense Irving Clark usou o maior e mais novo espécie na época da guerra entre os 2 países. A China deixou um grande livro de astrofísica chamado The Star of Ganshi, que registrou mais de 800 estrelas e listou uma lista de estrelas. As estrelas que foram registradas também incluíram as 12 estrelas acima. No cérebro dos chineses, as estrelas distantes não são distantes. Elas sempre estão relacionadas com a população no chão. Muitos povos antigos colocaram uma estrela como a sua cidade. Então, por que as pessoas se preocupam tanto com a vasta estrela? Ângeles, no livro Naturalização, indica que, primeiramente, a ciência do céu, que é necessária para determinar o clima, é necessária para determinar o clima. Isso significa que o clima muda. Todos sabem que o que determina o clima é a direção que o Sol circula em torno da Terra. Isso é o que causa os 4 climas de inverno, inverno, verão e inverno. Se considerarmos a mudança do clima e da temperatura, então o que afeta a vida humana é apenas o Sol, a Terra e a Lua. E a longa distância não tem nada a ver diretamente. Então, por que a humanidade se esforçou para alcançar a longa distância? Por exemplo, há uma legislação na Híjra que é baseada no período do céu do céu. O céu do céu está a 8,6 anos de distância do céu do Sol. Um período de circulação é de 3.000 anos. Isso requer uma humanidade a observar 3.000 anos sem interrupção para construir uma legislação. E essa legislação, o que ela serve para nós? Alguns dizem que é para determinar a chegada do Nilo e da floresta. Cada vez que o céu do céu começa a aparecer no litoral do Oriente, ou seja, no dia do sol, em mais de 2 meses, o Nilo vai se transformar em água vermelha. Na verdade, o horário do Nilo não precisa ser marcado com o céu do céu. A mesma coisa pode ser calculada com o caminho do Sol e da Lua. Por isso, há uma razão de um nível mais profundo, que faz com que os humanos estivessem observando o céu do céu há milhares de anos. A explicação mais objetiva e razoável é que a humanidade não conseguiu encontrar a sensação de propriedade, a sensação de reconhecimento na Terra, e por isso continuou olhando para o céu. Desde que a humanidade surgiu, apesar das restrições de gravidade da Terra, nós só podemos viver na superfície, como outros animais, morrendo e morrendo. Mas no mundo do coração da humanidade, não está disposta a aceitar essa realidade, não está disposta a reconhecer que ela é uma espécie pura da Terra. Desde o nascimento da humanidade, as questões sobre onde nós viemos estão sendo discutidas. Durante vários 1000 anos, a humanidade tem colocado as razões de sua aparência como forças além da Terra. Por isso, a divina divindade de Zhao-Ren, a divina divindade de Zhao-Ren, sem exceção, vem da universo além da Terra. Outras opiniões acreditam que nós somos de verdade deuses, só que chegamos no lugar errado, fizemos a coisa errada, por isso fomos deixados na Terra. Por exemplo, a Buda acredita que um grupo de florestas do céu de luz e sombra flutuaram sobre a Terra. Mesmo que eles possuem uma inteligência alta e um espírito puro, mas são muito incapazes de se identificar. As deliciosidades produzidas na Terra os atraíam extremamente. Por isso, quanto mais eles comem, quanto mais se esquecem,
O resultado é que o espírito é contaminado. O corpo se torna mais e mais pesado e não consegue mais voar. Temos que ficar na terra, continuar com os alimentos que contaminam a alma, e ficamos mais e mais estúpidos até hoje. A humanidade nunca planejou deixar a sua propriedade de nascimento para a terra. A humanidade nunca concordou que era apenas uma espécie de terra. A humanidade não dá a sua propriedade de nascimento, e até mesmo a alma que morreu não deseja retornar para a terra. Porque muitos povos não acreditam que a alma de quem morreu deve voltar para o inferno. Ao contrário, a alma de quem morreu deve flutuar para o céu. Embora não há uma conclusão sobre onde a alma de quem morreu vai, ela não estará no inferno escuro. Em 1978, um muro antigo da Zangul foi encontrado em Suizhou, Hubei. O líder do muro é um pequeno rei. Ele é um rei chamado Yi Zhengu. Este é o famoso Zhengu Yimu. Na catedral, há muitos vasos de brilho, e o famoso brilho é encontrado aqui. Além disso, na caixa de um vaso com o número 166, há um desenho de um céu colorido. No centro da imagem, há a letra Du, que significa o norte do céu. Em ordem de quadrados, o nome do 28 estrelas está escrito. O nome do 28 estrelas é basicamente o mesmo que o que se vê no texto. 28 estrelas tem um tigre no leste e um tigre no oeste. Isso é exatamente o contrário dos estrelas do Oriente e do Ocidente. Porque o 28 estrelas tem que morrer. Isso é obviamente uma arranjação para a alma que morreu. Ou seja, as pessoas não querem até mesmo retornar a alma que morreu para a Terra. Porque a humanidade nunca colocou a Terra como sua última casa. A humanidade é a única espécie que não é igual à Terra. Até agora, há dois tipos de evolução das criaturas da Terra. Um é o modo de evolução de direção. A maioria das criaturas usam a mudança para se adaptar ao ambiente. Outro tipo de evolução é exclusivo da humanidade, que muda o ambiente para se adaptar. O caminho da evolução da humanidade é exatamente o mesmo que os outros animais. Por quê? No sentido de biologia, a humanidade é uma espécie solitária, pois não podemos encontrar a mesma espécie no universo, nem mesmo na Terra. Por exemplo, a categorização de espécies, como a espécie a humanidade veio sem razão, e não tem como lidar com a existência. É uma espécie de um mundo de um lugar para outro. Se a ciência atual não consegue explicar a origem da humanidade e os atos especiais da humanidade, então o fato de que a humanidade apareceu na Terra, por trás disso, há a possibilidade de se esconder um grande segredo. Quase todos os filmes de criatividade de todos os povos do mundo dizem que Deus criou a humanidade quando explica a origem da humanidade. Os cristãos dizem que Deus criou a humanidade. As religiões chinesas dizem que a rainha e o rei criaram a humanidade. Então há uma questão de tecnologia. A humanidade pode ser criada, mas agora nós já temos o plano cronômico e o plano de gênero da humanidade. Se pode fazer a humanidade medir o Deus da legenda, então a humanidade vai se tornar um Deus. Mas não se esqueça que a história da civilização da humanidade não é mais de 6.000 anos. E no universo amplo, por exemplo, a vida longa da nossa história existe ou não? De acordo com a lógica, elas existem. Por exemplo, as escadas do UFO que estão aparecendo no céu agora. Os criadores dessas coisas podem viajar pelas estrelas do universo e mostrar a tecnologia que nós ainda não conseguimos alcançar. Então a tecnologia de criação de seres humanos para eles é como um brinquedo. A tecnologia de criação de seres humanos só possui o suficiente nível de civilização. Isso não é difícil. Então por que esses tais deuses precisam criar pessoas? Essas organizações espirituais muito altas que vieram para a Terra criaram pessoas apenas